Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, sexta-feira, celebramos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Com espírito de muita oração e de silêncio interior, nos preparemos para vivenciar bem este momento. Queremos lembrar a vocês de casa que quem tiver uma cruz, um crucifixo perto, para trazer mais perto e rezar junto ao vosso coração esta celebração. Acompanhemos em nosso silêncio. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. A liturgia da palavra é o momento central desta celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai. Seu sofrimento não é da vontade de Deus, mas causa de salvação e fonte de vida para a humanidade. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será a mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais. Homem coberto de dores, cheios de sofrimento, passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nos vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosqueiam. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado.
Quem se preocuparia com a sua história de origem? Ele foi eliminado de todo do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais.
Espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se capaz de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morrestes por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu pensei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam. A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com ele. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou. A quem procurais? Eles responderam. A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu. Já vos disse que sou eu. Assim, Se a mim que procurais, então deixais que esses se retirem. assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e outro discípulo seguiam Jesus.
Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote, entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira, estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhes respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estavam deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondeis ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem puros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não Fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmo e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que a morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros se disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é desse mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Queres que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar:
Crucificam, crucificam. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado, então Pilatos disse: Não me respondeis? Não sabeis que eu tenho autoridade para lhe soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucificam. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não Temos outro rei senão a César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles levaram Jesus. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali crucificaram, com os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peças de alto a baixo. Disseram então entre si: Não Não vamos vamos dividir a túnica. tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro que foram crucificados com Jesus.
ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebraram nenhum de seus ossos. E outra escritura ainda diz: Olharam para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, os sacerdotes religiosos, também os leigos e leigas aqui presentes, tenho certeza que você também está assistindo pela rede social, a concordar com o Padre Rides, que nós estamos vivendo uma semana completamente diferente de todas que nós vivemos. E tenho certeza que todos nós, sobretudo nesse tempo de pandemia, nós sentimos realmente que nós precisamos realmente meditar a paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. As leituras de hoje nos colocam de como tudo isso aconteceu. Talvez na nossa mente venha a seguinte colocação: a cruz que Jesus assumiu parece que foi resignação, parece que foi uma história, uma crônica. Não. Jesus assumiu conscientemente a cruz. Vemos na leitura da Paixão de como que doutores da lei, sacerdotes, próprio Pilatos, diante da verdade, não se converteram. Foram falsos, hipócritas. Ali estava o Senhor da vida. Durante toda a sua caminhada nesse mundo, Jesus só fez o bem. Jesus mostrou o que é viver a vida. Vendo aquelas pessoas cegas, aleijadas, mortas, Jesus tinha compaixão. Vemos, queridos irmãos e irmãs, que esses sacerdotes perceberam que Jesus entrou em Jerusalém para dar vida, para mostrar de como que é o plano do Pai, que foi enviado por Deus para que todos tenham vida e abundância, João capítulo 10. Mas se fecharam a verdadeira vida. Vemos no texto de hoje as mulheres. Perto da cruz estavam sua mãe. Ao lado de sua mãe, Maria de Cleófas, Maria Madalena. Vemos, queridos irmãos e irmãs, que Nossa Senhora, essas mulheres, tinham um olhar de compaixão. Nossa Senhora, sofrendo, vendo seu filho ser injustamente condenado, Nossa Senhora chora, as mulheres choram. Os olhos de Caifás, os olhos de Pilatos,
Doutores da lei quer desviar o olhar das mulheres, porque as mulheres denunciaram a injustiça que estavam fazendo contra Jesus. Mas Jesus tinha uma missão. Era preciso derramar o seu sangue para nos purificar do pecado. Ele assumiu as nossas dores. A leitura que eu vi, a primeira leitura, fala de que ele veio como servo sofredor. Ele quis ser esbofeteado, ele quis ser torturado, sofreu tudo. Humanamente, ele sentiu a traição de Judas, ele sentiu a traição de Pedro, mas Jesus os perdoou. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós talvez possamos pensar assim, mas Jesus não podia ter feito de outra maneira. Foi a tentação do maligno do deserto, que ele regionalizasse o reino de Deus. Não, era preciso ele esvaziar-se. Por isso que quando ele pega a toalha bacia e vai lavar os pés dos discípulos, e os discípulos ficam perplexos, Pedro mais ainda, Jesus quis mostrar que ele veio para servir, não ser servido. Pode ver, queridos irmãos e irmãs, que quando ele subiu no jumentinho, que era o símbolo da simplicidade, da humildade, ele se deixou não se exaltar, mas aquele olhar de pai, aquele coração de mãe, que via aquelas pessoas sendo manipuladas, como hoje também na sociedade que estamos vivendo. Nós que estamos vivendo no Brasil, com quase 1.000 pessoas mortas, e vemos, queridos irmãos, que os Caifás de hoje, os Pilatos de hoje, querem que as pessoas saiam para as ruas, que é apenas uma gripinha. Não, é um vírus. E eu tenho certeza, queridos irmãos e irmãs, que nós, se víssemos nosso pai, nossa mãe, nossos irmãos, nossos amigos morrendo pela Covid-19, nós mudaríamos e não vamos para a rua não, nossos irmãos estão morrendo. Então vemos, queridos irmãos e irmãs, que hoje Jesus nos convida não só para olhar para Ele na cruz, mas Jesus nos envia para tirar da cruz todos que estão amarrados nessa cruz, estão crucificados também como Ele. Por isso, hoje, nós não podemos ficar só nesse fatalismo, e nós brasileiros, nesse momento da Sexta-feira Santa, nós temos uma tendência a ficar só ali, na morte de Jesus, de chorar ali. Não podemos ficar só nisso não. Ele ressuscitou, venceu a morte, venceu Pilatos, venceu Caifás, venceu os sacerdotes, porque Ele mesmo disse, ninguém tira minha vida. E quando no jardim ali, vendo aquele discípulo que Ele preparou para a missão, Judas, Ele diz, com um beijo entregas ao Filho do Homem. Então vemos, queridos irmãos e irmãs, como que o Judas pode estar também em cada um de nós. Quando nós traímos Jesus, quando nós caímos no pecado, quando nos afastamos da graça de Deus. Muita gente tem falado em família, redes sociais, que daqui a uns meses vai acabar esse Covid-19, volta tudo normal. Não pode mais acontecer isso não. Deus está nos mostrando, queridos irmãos e irmãs, que Ele é todo-poderoso. Deus está mostrando que aquelas pessoas que, como Caifás, como Pilatos, se apegado ao poder, se apegado aos bens materiais, estão com medo de morrer de coronavírus.
Será que eles não percebem que são humanos, que nós somos humanos, que nós somos fracos, como uma folhinha no vento que vai pelo mundo afora? Que nós tenhamos, queridos irmãos e irmãs, consciência, que nós tenhamos vergonha na cara de estarmos desviando do caminho estreito que vai nos levar ao paraíso. Então, queridos irmãos e irmãs, é o momento, sim, de pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Mas nós vamos só reconhecer que somos pecadores amados por Deus quando nós olharmos para o crucificado, ver que não tinha mais sangue mais. Aquela lança que foi colocada ali, só tinha água só. Ou seja, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus nos perdoa de todos os nossos pecados. Então, queridos irmãos e irmãs, que essa mexida que nós estamos sentindo, cada um de nós aqui presente, você que está ouvindo, assistindo pelas redes sociais, todos nós temos medo de morrer da coronavírus. Todos nós temos. Mas nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que nós temos que primeiro ter medo daqui para frente, de hoje para frente, de pecar, de se afastar da graça de Deus. O maligno vai mostrar para nós que Deus que castigou, que Deus que é mau. Não, Deus é amor, Deus é misericórdia. Nós vamos ouvir daqui uns anos a verdade a respeito do coronavírus. Existem muitas fake news, muitas falsas. Não vamos deixar manipular, não. Deus nos deu essa natureza tão linda. Nós vemos, queridos irmãos e irmãs, que muitos daqueles crucificados que eram invisíveis da sociedade, agora estão recebendo a lavação de suas ruas nas favelas. Estão recebendo míseros R$600, e muitos não receberam ainda. Então vemos que Pilatos, que Caifás, que os saduceus, os fariseus, existe ainda no século 21. Que essas pessoas, queridos irmãos e irmãs, políticos, você que é político, você que está envolvido em partidos políticos, é o momento, sim, agora de mudança de vida. Que bom seria que esse juiz da primeira região, quando aquele juiz de Brasília pediu para que o dinheiro dos políticos fosse usado para lutar contra o coronavírus, que fosse empregado para a saúde, logo o governo federal, o AGU, foi para impedir. E esse juiz, que eu tenho certeza que nesse momento da paixão de Jesus, sendo talvez enganado pelos Caifás de hoje, tenha a mão na consciência e sinta: a minha mãe, a minha avó, o meu pai, meus irmãos, minha esposa, meus filhos, precisam desse dinheiro dos políticos. Então, queridos irmãos e irmãs, Jesus ressuscita quando nós assumimos o seu projeto. É um projeto de vida para todos. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, nessa sexta-feira santa, que fizemos jejum, abstinência de carne, que nós possamos fazer também abstinência de sermos manipulados, de sermos enganados. Vamos ser mais verdadeiros. Vamos procurar fazer o bem para as pessoas. Não vamos, queridos irmãos e irmãs, nos apegar ao Deus dinheiro, a mamona, como diz a Bíblia. Não. Tudo é passageiro, tudo passa. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, entender que Jesus assumir a cruz pela nossa salvação. Jesus Cristo hoje quer mostrar para nós, não só o padre Giuseppe, que renunciou lá o aparelho para dar para um jovem, e ele morreu,
primeiro santo nessa época de Covid-19. Mas quantos homens, quantas mulheres, quantas crianças que estão morrendo. Jesus está morrendo neles. Jesus sofre com essas pessoas. Vocês viram também nas redes sociais, na internet, aqueles agentes de saúde, aqueles profissionais que estão lá deitados em pleno corredor, quem sabe uma cama improvisada, porque ali, 24 horas, tentando salvar vidas humanas. Muitos, queridos meus irmãos, morreram também, arriscaram as suas vidas. Esses entenderam a paixão de Jesus. Esses entenderam que aquele doente, aquela doente, era a imagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que nessa celebração, hoje não tem a missa, porque estamos celebrando o Senhor que deu a vida. Amanhã, sim, Jesus se faz Eucaristia. Mas Jesus quer nos alimentar também com a sua palavra. Que nós possamos, queridos irmãos, queridas irmãs, rezar por esses profissionais. É tão bonito ver os aplausos para eles, mas é preciso mais. É preciso que nós aqui, sociedade civil, aumentemos o salário desses profissionais. Que nós entendamos para sempre que o mais importante não é o jogador de futebol que ganha milhões, que você é sócio desses times, mas entender que se não fosse eles, nós poderíamos morrer. Então a importância de a gente mudar a nossa cabeça, de priorizar aquelas pessoas, sim, que fazem diferença no mundo. Quanta gente, que tenho certeza que é parente de vocês, que são amigos nossos, quanta gente que hoje estão na Nossa Senhora das Graças, estão no Ernesto Gertner, estão no hospital lá em Campo Largo, aqui no Trabalhador, quanta gente. Quem sabe na tua casa também, que seja gente com medo de morrer, que você está preocupado. Então vamos, queridos irmãos e irmãs, ficar em casa. O prefeito de Milão disse, nós erramos. Brasileiros não façam como nós fizemos, fiquem em casa. É mais uns dias, mais um mês, mas isso vai preservar a vida de tanta gente. Os aparelhos que nós temos no Brasil são poucos ainda. Então, se nós formos para ruas, como infelizmente autoridades estão mostrando para ir para a rua, vai faltar leitos. Vai acontecer o que aconteceu na Lombardia, que vão escolher quem deve morrer, o idoso que construiu esse país, esse mundo, ou o jovem. Não. Vamos ficar em casa para que o idoso seja salvo, que o jovem seja salvo, que hoje nós, olhando para Jesus, que olha para nós nesse momento, que nós possamos dizer, Senhor, reconheço que sou pecador. Senhor, que todas as vezes que eu caí no pecado, eu fiz com que o Senhor caísse uma vez, 2 vezes, 3 vezes com a cruz. Senhor, tenha compaixão. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, eu quero carregar também as cruzes de nossos filhos, nossos irmãos, nossas irmãs. Senhor, que nesse momento que nós celebramos a Tua paixão, que nós possamos, sim, ter compaixão também dos nossos irmãos, sobretudo os mais excluídos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento, após termos participado da liturgia da palavra, aprofundado o sentido do dia de hoje, Jesus que se
doa a cada um de nós. Como nos diz São Paulo, loucura para os homens, sabedoria para Deus. Nós queremos passar a segunda parte desta celebração com a oração universal. E queremos começar rezando pela Santa Igreja. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelasse a vossa glória a todos os povos, velaste a vossa obra do vosso amor, que a vossa igreja, espalhada aqui em Curitiba e por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Rezemos pelo Papa. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusesse todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categorias de fiéis, ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos pelo nosso arcebispo, José Antônio Peruso, e seus bispos auxiliares, Hamilton e Francisco, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja. Escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos catecúmenos. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos pelos catecúmenos. Que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pela unidade dos cristãos. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido,
velai sobre o rebanho do vosso Filho. Que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos judeus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizesse vossas promessas a Abraão e a seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos que não creem em Cristo. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo a caminharem sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade e fazer que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis de vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos que não creem em Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e puseste em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achasse repouso. Concedei que, entre as dificuldades desse mundo, com o coronavírus, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos pelos poderes públicos. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, legislativo, executivo, judiciário, que por vossa graça se consolide por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações, a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos por todos os que sofrem provações. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todos os erros, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberta os cativos, vele pela segurança e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam.
Chega até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem suas provações com socorro da vossa infinita misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Lenho da cruz, do qual pendeu o Salvador do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu o Salvador do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu o Salvador do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu o Salvador do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu o Salvador do mundo. Vinde, adoremos. Nesse momento, você pega a cruz da sua casa, você aqui presente, e cada um de nós, com muito amor no nosso coração, vamos beijar nosso Senhor, Ele que morreu por cada um de nós. A cruz, onde Cristo sofreu toda dor, é o caminho que mostra o amor, que perdoa os pecados que eu fiz. Redenção eu encontro ali. E então eu percebo que as dores em mim, em verdade já estão na cruz. Seu morrer foi o preço por mim. Salvação eu encontro ali. Troca sublime no altar da dor, o Filho de Deus por um pecador. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Se o teu sangue curar toda ferida em mim, livre serei, ó Senhor, pra te seguir. Nesse momento, peço que você pegue também a sua cruz diante de Jesus crucificado. Rezemos essa oração que brotou dos lábios de Jesus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai todos os males, ó Pai, e dá-nos hoje a vossa paz. Ajudado pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, e quando vendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Rezemos juntos, pedindo essa paz que nos compromete, sobretudo com os que estão doentes, todos juntos. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Neste momento, você vai se preparar também para receber Jesus na sua alma. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não nas trevas, mas terá a luz da vida. Querido irmão, querida irmã, somos felizes para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira os nossos pecados, os pecados do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Vós sereis os meus amigos se seguires meus preceitos. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação desse mistério vos consagremos sempre a nossa vida por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança de sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção que confirme por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, você que tem nos acompanhado pelos meios de comunicação, estamos concluindo este segundo dia do Tríduo Pascal. Amanhã é o terceiro dia, talvez o maior de todos. Sem dúvida, é o dia em que nós celebramos a ressurreição. Não sei se deram-se conta, ontem iniciamos a Santa Missa com a instituição da Eucaristia, não demos a bênção final, hoje continuamos, somente amanhã nós concluiremos esta Santa Missa. Então, o Tríduo Pascal é desmembrado em 3 dias. Então venha participar conosco amanhã, acesse as páginas no Facebook da paróquia e do seminário, às 19 horas, direto aqui da Igreja Matriz de Santa Quitéria, a noite de Páscoa, a vigília pascal, sábado santo. Prepare também uma vela, água para ser abençoada. A vela, nós vamos juntos renovar as nossas promessas batismais. E domingo, às 10 horas, então teremos a Santa Missa de Páscoa. Amanhã ainda, às 15 horas, nós iremos transmitir a bênção dos alimentos. Então prepare aí os seus alimentos, que às 15 horas, no dia de amanhã, nós iremos transmitir a bênção. E domingo, como ia dizendo, a nossa missa de Páscoa, às 10 horas, também transmitida. Logo após, nós vamos realizar um gesto muito significativo. Não teremos a comunhão, a distribuição da comunhão, mas iremos sim, após a Santa Missa de domingo, sair com o Santíssimo Sacramento, percorrendo algumas ruas da nossa paróquia, do nosso bairro. Prepare-se, das 11 ao meio-dia, nós iremos fazer então esta passagem com o Santíssimo Sacramento nas comunidades e algumas ruas da nossa paróquia. Participemos intensamente deste momento sublime, momento central da nossa fé. Desde já, muito obrigado. Desejo a todos um fim de Sexta-feira Santa, uma ótima finalização desse dia. Preparemos-nos para o dia de amanhã, para celebrarmos com alegria a ressurreição do Senhor.